Bom, então significa o quê? Depois que calcula, um exemplo que eu falei aqui, eu fiz exatamente isso. Eu calculei essa matriz cofenética e fiz a correlação dela com alguns métodos, né? Utilizando, por exemplo, o método average, depois o completo, depois o single. Então a gente vê aqui, ó, single, o S, o C de complete, completo, né? E o A de average. Então, foram feitos os mesmos procedimentos, eu só mudei o algoritmo. Também poderia fazer a mesma coisa com outra matriz de distância. E a que apresentou a maior correlação cofenética foi o método, né, utilizando a distância euclidiana com o método de agrupamento average, ok? Então você assegura que você adotou de forma correta esse método, usa esse coeficiente para justificar o porquê de você ter utilizado tanto essa distância quanto esse método de agrupamento, e você fortalece o argumento acerca do método adotado, ok? Então, a correlação cofenética é um dos métodos para você meio que assegurar que o agrupamento foi bom, ok? Mas para o número de grupos, né? Para o número de grupos, aí a gente já tem outros métodos, porque assim, digamos que a gente já decidiu que foi utilizado o método average para agrupar com a distância euclidiana. Ok, então já temos o método de agrupamento. E o número de grupos? Então tem algumas medidas que ajudam a gente a sugerir o número de grupos. Uma delas é o bootstrap. O que é o bootstrap? Você reamostragem, tá? Bootstrap é uma forma de reamostragem. Então, você faz várias e várias reamostragens com a amostra que você tem. Então, para quem nunca ouviu esse termo bootstrap, é o método de reamostragem. O que é que ele faz? Se você tem uma amostra de tamanho 10, ele fica fazendo várias e várias reamostragens de tamanho 10, tá? Do que você tem, tá? A ideia é melhorar a amostra. Então, mesmo que você tenha uma amostra pequena, você vai usar essa amostra da melhor forma possível, né? Então você fica reamostrando, reamostrando, pode fazer isso 1 milhão de vezes com a mesma amostra e depois calcula a média desse estimador ou alguma coisa do tipo. Mas geralmente é também usado para estimação, tá? Para fazer uma validação dos métodos de estimação. Então ele fornece dois tipos de valores, o AU, que é aproximadamente não viciado, e o BP, que é a probabilidade bootstrap. Então é como se ele fizesse o mesmo agrupamento com a mesma distância com várias iterações. Então, quando fizer isso, a gente vai ter uma probabilidade daquele nó foi feito. Então, se eu tenho um nó com 5 indivíduos, com alta probabilidade, com essa medida de bootstrap, é como se nas várias iterações que foram realizadas, em todas elas, nas reamostragens, aqueles 5 indivíduos formaram e compuseram aquele grupo. Então, ele dá uma ideia mais forte de que aquele grupo tem uma forte evidência que vai ser criado. Então, te resguarda quando você for sugerir o número de grupos. No R, a gente já vai precisar instalar um pacote, que é esse PV Cluster aqui, que nele a gente vai ter a mesma ideia, o método de agrupamento, por exemplo, o single, banco de dados, a distância que vai ser adotada, euclidiana, tem várias opções, basta ver no help do comando. E aqui o número de iterações bootstrap, no caso eu coloquei 10.000, mas o quanto mais melhor, se utilizar 1 milhão, 10 milhões, ótimo, tá? Então a gente faz o mesmo procedimento. Então fiz aqui o método tanto para a distância euclidiana com o método single, quanto para distância euclidiana com o método average, né? Então, quando a gente plota, ele solta aqui os dois valores. Ele deixa bem evidente, ó, AU e o BP. O BP é a probabilidade, o AU é o viés, né, associado ao viés. Então, quanto maiores forem esses valores, melhor e mais evidência você vai ter que esse nó vai ser um nó sólido, ou seja, esse grupo vai de fato existir, ok? Então aqui é outra forma de fazer isso. Ele demora mais um pouquinho porque as iterações quanto maior o número de iterações, maior a demanda de tempo para a execução do comando. Então está aqui os dois gráficos para a distância euclidiana com o método single e daqui com o método da média. Ok? Então esse aqui está bem evidente, com o método da média, que ele teve um viés, né, a probabilidade, o verdinho, alta, né, relativamente alta, e com esse viés, que é o AU, é aproximadamente não viesado, tá? Então
Isso também são, quanto maiores forem esses dois valores, melhor e mais evidência que esse grupo vai ser formado. Nesse caso aqui, você já tem evidência que esses dois nós têm alta chance de ocorrência. Não existe um valor de referência. Como é uma probabilidade, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Naturalmente, alguns nós vão ter uns valores mais baixos e outros mais altos, mas é natural. Obviamente, como eu tenho um banco de dados grande, aí esse banco de dados pode favorecer que esse valor de BP não seja tão alto, né? Porque é que eu já tenho vários valores que têm como se fossem subgrupos dentro desse grupo maior. Então é natural que quando eu faço a reamostragem, esses elementos não sejam compostos pelos mesmos, no caso, pelas mesmas cidades, ok? Então é natural que isso aconteça. Outra medida que dá a mesma ideia vai ser o índice de Dan. Então são dois índices, o índice de Dan e o de Davis-Bald, mas o índice de Dan é o mais conhecido. Então ele é baseado nas distâncias entre os centroides e ele basicamente calcula a média entre os pares 2 a 2. Por que pares? Porque eu estou calculando a distância entre os indivíduos. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai calcular a distância máxima entre x e y, em que x e y são vetores dessas características que vocês vão ter do banco de dados. É como se você estivesse fazendo sempre uma alocação entre o grupo que você está formando, o número de grupos que você está formando com o número possível. Vai ser uma medida bem simples também, tá? Não de calcular, é uma medida bem trabalhosa. Então vocês estão vendo aí pela expressão que não é uma medida tão simples de calcular, mas o comando é bem simples e vai ser simplesmente uma medida, de modo que quanto maior o valor, indica que esse número de clusters associado a esse valor do índice de Dan vai ser melhor. Então, a gente não vai se atentar tanto às medidas e sim à interpretação, tá? Já tem aqui o artigo de referência, depois eu coloco para vocês, tá? E o comando dele vai estar nesse pacote de clvalid, que é bem simples. O que é que eu vou fazer aqui? 50 é o número de linhas, no caso de observações, 9 é o número de variáveis, e aqui eu vou colocar de 2 a 10. O que significa isso? Vai ser o número de grupos. Então, eu vou ter de 2 grupos até 10 grupos. Então, dentro desse universo, eu tenho 2 grupos, 3 grupos, 4 até 10. Eu quero saber qual desses vai me fornecer a melhor forma de agrupamento, a melhor quantidade de grupos. Então, eu faço de 2 até 10. Poderia fazer mais? Poderia fazer até 50, que é cada grupo formado por um indivíduo, por uma observação. Mas é inviável. Então, vou colocar de 2 até 10, uso o cut tree e o comando vai ser especificamente, tá, o Dan. Ele vai utilizar a matriz de distância e o valor associado ao número de grupos. Então, eu fiz isso num for. Tá? Vocês podem fazer isso de 1 em 1. Você pode fazer para 2, para 3, para 4, para 5 e assim sucessivamente, né? Mas eu preferi fazer no for para agilizar. E já deixo para vocês que vocês podem utilizar essa mesma estratégia, que é mais fácil para vocês. Então, quando vocês fizerem esse comando aqui, ele solta o índice de dano, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vai ser de 1 a 9 só por causa da iteração, tá? Mas eu estou testando de 2 grupos até 10 grupos, tá? Então, esse para ir de 1 a 9 é só uma questão do escopo do programa. Então, aqui ele solta os valores do índice de Dan. Então, como eu falei, quanto maior o valor, mais indício que aquele número de grupos vai ser escolhido. O maior valor aí, vocês podem ver que é 1, 2, 3, 8. Então, o de 8 e o de 9 são iguais. Então, vocês podem utilizar 8 ou 9 grupos. Infelizmente, aqui não dá certeza. Por quê? Porque nenhum desses métodos ele vai dar uma formação exata do número de grupos. Eles são métodos que sugerem. Então, o ideal é você juntar a correlação cofonética, o índice de bootstrap e o índice de Dan para fortalecer e enriquecer a discussão. Então, no caso, eu poderia utilizar aqui 8 ou 9 grupos, tá? No caso, 8, 9 está associados a 9 e 10, né? Que seriam os números, mas a diferença é razoável. Então, indica que você pode utilizar ou 9 ou 10 grupos. E os grupos vocês vão ter dentro do dendrograma, tá certo?